E aí pessoas, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do nosso canal nível 14, esse é mais um vídeo da nossa playlist sobre a Revolução Industrial. Nós estamos tratando sobre a segunda Revolução Industrial. E no vídeo anterior a gente começou já a falar do início, em que a segunda Revolução Industrial ela começou a trazer mudanças nos parâmetros. Mas antes da gente falar do assunto desse vídeo, roda aí nossa vinheta. Beleza, olha, quero agradecer a você que está assistindo nosso vídeo e pedir a você que está nos visitando pela primeira vez, vem fazer parte dessa família. Se inscreva, ative os sininhos para notificações, curta, compartilhe, dê sugestões para as próximas pautas, próximos vídeos, porque nós temos muitas ideias, nós temos muito conhecimento para estar dividindo, também aprendendo e buscando conhecimento. Esse canal é especialmente voltado ao conhecimento, é voltado ao aprendizado, é voltado à inteligência, é voltado a assuntos de interesse para pessoas que buscam o conhecimento, que buscam expandir o seu conhecimento. Bom, deixa eu fazer um exercício mental com você que está me assistindo agora. Imagine você que você vive num lugar onde não tem energia elétrica. Você vive numa pequena cidade, onde no cair da noite, a única coisa que você tem para iluminar é um lampião a querosene, que era muito comum na Europa no século XIX. E não somente na Europa, em vários lugares do mundo, pois a energia elétrica estava sendo recém-descoberta e ainda tinha aquela coisa lá dos grandes estudiosos, os grandes físicos tentarem definir qual era o tipo de energia elétrica, o tipo de corrente de energia elétrica que seria melhor. Claro que existe lá no começo do século XX um embate entre Thomas Alva Edison e Nikola Tesla, um capítulo chamado Guerra das Correntes, mas isso aí nós vamos trazer mais pro final desse playlist, onde um defendia a corrente alternada e outro defendia a corrente contínua. E o que aconteceu, e o que sucedeu, e qual foi o fim dessa história. Nós vamos estar trazendo, porque faz parte dessa playlist também. Mas você imagine só que nesse âmbito assim, você não tinha muita coisa. Então, quando as famílias se recolhiam dentro das suas casas, você não tinha eletricidade. Você não tinha os aparelhos eletroeletrônicos de hoje, você não tinha televisão, você não tinha rádio, você não tinha telefone, você não tinha nada. Você só tinha ali a luz do lampião, a companhia da sua família. Se existiam jogos de tabuleiros ou algumas outras coisas que fossem um passatempo, geralmente a mãe cozinhava, as famílias eram grandes, de muitos filhos, até os animais no período de frio extremo eles dormiam dentro da casa, para que a neve não os congelasse, não os tirassem a vida. Então, durante essa Revolução Industrial, começaram a acontecer as coisas. A primeira coisa, descobriram que o petróleo ele não era só produtor de querosene. Ele poderia ser aquecido em diversas temperaturas e gerar muitos outros
produtos. E um deles era chamado a massa asfáltica, que é conhecida antigamente como betume, que começou a ser usado para começar a pavimentar as rodovias, as estradas. Então, as estradas não começaram a ser pensadas para deixarem de ser estradas rurais, estradas de terra. E com isso começou o início da urbanização das cidades. A urbanização. Então, os grandes centros começaram a receber esse tipo de mentalidade para futuramente se formarem grandes metrópoles. E a energia elétrica também começou a ser produzida. Começou a ser produzida com a queima do carvão, começou a ser produzida com usinas hidrelétricas, porque os cientistas eram contratados agora pelas empresas para buscarem soluções. E com isso a vida das pessoas começaram a mudar, porque durante a segunda revolução industrial foram inventadas algumas coisas. Por exemplo, a lâmpada incandescente. Você lembra da lâmpada incandescente? É aquela lâmpada transparente que você olha, tem um filamento de tungstênio dentro dela, que ele se aquece a determinada temperatura e com isso faz com que ele emita uma energia luminosa para iluminar os lugares. Essa lâmpada foi inventada e ela começou a fazer parte da iluminação das ruas. Isso foi algo inventado nessa segunda revolução industrial, coisa que não existia. Muitas, as maiores cidades, tipo Londres, por exemplo, eles tinham postes de iluminação que no cair da noite vinha uma pessoa com uma tocha e ele começava a acender poste por poste para iluminar as ruas de Londres. E no cair da noite começar a surgir o dia, essa mesma pessoa ou grupo de pessoas ou outras pessoas até, elas vinham apagando poste por poste. Mas você imagina, no tamanho de uma metrópolis que é Londres hoje, um serviço desse. Fica inviável, né? Então, essas grandes descobertas começaram a trazer mudanças no dia a dia das pessoas. Então, a sociedade começou a deixar de ser feudal e começou a haver um êxodo muito grande do campo para a cidade. Por quê? Porque as pessoas começaram a ver que seus produtos não vendiam mais. As empresas começaram a produzir muito, e isso precisava ser escoado. E com isso o pequeno produtor não conseguia vender os seus produtos. Então ele deixou de fabricar seus produtos e foi para a cidade para trabalhar para as grandes empresas. Sendo que ali na cidade ele já se deparou com ruas começando a serem asfaltadas, com iluminação elétrica, e começou ali as novas descobertas, tanto na área científica como novos remédios, como novas técnicas de cirurgia, novos tratamentos, novas outras coisas, porque surgiram indústrias farmacêuticas. Começou também o avanço da química, com coisas para tratar ali o algodão, para tratar a cana, para tratar a criação de açúcar, porque o açúcar que vinha na cana, ele era um mascavo, e hoje você consome açúcar branco, porque tem uma química com que faz com que o açúcar fique branco, mas o seu estado natural ele é escuro. Ele é o açúcar mascavo, é o açúcar que vem do caldo da cana, que muitas vezes ali na França, por exemplo, eles usam açúcar da batata doce. E tem vários outros alimentos que podem aí estar trazendo a produção do açúcar. E eles foram trabalhar nas fábricas, só que foram trabalhar nas fábricas em condições insalubres, em condições ruins. Hoje você vai trabalhar muitas vezes, vamos colocar uma conta básica, você entra às 8 da manhã e sai às 5 ou 5 e meia da tarde, dependendo do intervalo de almoço, dependendo a sua função, dependendo como ali a lei rege o tanto de horas que você tem que ter trabalhado durante a semana ou mês. Naquela época não tinha nada disso, não tinha ninguém que defendia o trabalhador. Eles entravam ali e trabalhavam 16 horas por dia. Muitas vezes as fábricas elas eram cheias de poluição, porque muitas vezes não tinham chaminés e havia necessidade de usar fogo para fazer uma produção de açúcar, para fazer um cozimento de algodão, de alguma coisa assim, e eles trabalhavam ali no meio da fumaça, tossindo, sem um equipamento de segurança, sem nada. E
Ali trabalhavam 16 horas por dia. E pasmem vocês, homens, mulheres e crianças. E eram incentivada a contratação de mulheres e crianças, porque mulheres e crianças ganhavam menos do que os homens. E era essa jornada de 16 horas por dia, ou seja, depois de 16 horas, suponhamos que entra às 8 da manhã, você vai trabalhar até meia-noite. E existem relatos aí de historiadores que diziam que haviam capatazes dentro das fábricas, que eles agrediam as pessoas, chegaram pessoas a perderem suas vidas de tanto trabalhar, de tanta condição insalubre. E isso aconteceu na Revolução Industrial. E isso foi necessário pessoas pararem, discutirem, pensarem em leis que protegesse as pessoas desse tipo de trabalho insalubre. Hoje, em países assim que cumprem regras assim de saúde, de trabalho, tantas outras coisas, você tem leis. Você tem horário estipulado para almoço, você tem um certo horário para almoço, você tem folga. Naquela época não, era de domingo a domingo, domingo a domingo. Pessoal indo, trabalhando as coisas e tal. E era dessa forma que acontecia. E o lucro ficava com os patrões. Então muitas pessoas, elas... E detalhe, quando a pessoa se machucava, tinha um acidente de trabalho, uma coisa toda outra, ela era demitida, não tinha direitos, não recebia indenizações. Às vezes a pessoa ficava inválida, ali ela ia para casa, não tinha mais o que fazer, ninguém queria mais contratar ela não conseguia produzir e trabalhar. Sem dizer que nessa época a vida média das pessoas, o tempo de vida médio das pessoas era de no máximo 40 anos. Porque você não tinha esgoto, rede de esgoto, você não tinha rede de água encanada, você não tinha nada. Que essas coisas passaram a surgir com esta segunda Revolução Industrial. Gostou do vídeo? Então, curta, compartilhe, vem com a gente, se inscreva, dê sua sugestão. E mais uma coisa que eu sempre falo no final de vídeo: acredite no seu potencial, acredite sempre no seu potencial. E mais uma: absorve todas as coisas e retende o bem. No demais, fiquem bem, fiquem firmes, fiquem com Deus.